Olá, meu nome é Rafael Corrêa e junto a Tiago Timóteo e Tiago Santana, nós aqui do Instituto Federal Campus Birigui estaremos apresentando um trabalho sobre o conversor Book-Boost. Nós somos do curso de Mecatrônica Industrial da turma 191N. Estarei fazendo aqui uma breve introdução a esse conversor, citando suas principais características. E sua principal característica seria que ele é um conversor de corrente contínua para corrente contínua. Então ele não trabalha como um conversor de tipo de corrente, em si ele vai estar alterando a tensão da entrada em relação à saída, certo? Esse conversor em específico ele é fruto de uma associação de dois conversores, o conversor Buck e o conversor Bush. Ambos os conversores são opostos um ao outro, sendo o conversor Buck um conversor que trabalha como abaixador ou rebaixador de tensão e o boost um elevador de tensão. Dito isso, devido a ele ser uma associação, ele consegue trabalhar tanto como abaixador quanto elevador de tensão. Uma de suas principais características é a sua polaridade. A polaridade de tensão de saída ela é inversa à polaridade da fonte de tensão que alimenta o conversor. Esse conversor específico ele é dito como um conversor à acumulação de energia. O que caracteriza ele como conversor à acumulação de energia é por ele trabalhar com a transferência de potência de forma indireta. Ou seja, ele utiliza elementos de armazenadores para fazer a conversão de energia. No caso do conversor Buck-Boost, o que vai estar realizando esse armazenamento seria um indutor do circuito. Falando sobre a forma de trabalho do conversor, ele consegue trabalhar de diversas formas diferentes, apesar de a priori ele só deveria trabalhar de uma forma, que seria com a condução descontínua, a qual é caracterizada pela tensão de saída variar de acordo com o período da extinção da corrente. Ou seja, essa tensão ela varia, certo? Agora, em relação à condução contínua, ela é uma condução forçada. Ela é um meio de trabalhar a condução descontínua para que ela seja considerada uma condução contínua, ou seja, é uma condução forçada a se tornar contínua. Isso só é possível quando se utilizam indutores maiores ou frequências mais altas dentro do circuito. Olá, meu nome é Tiago Santana Barbosa, sou aluno do curso superior Tecnologia e Mecatrônica Industrial do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui. Bom, dando prosseguimento aqui no trabalho sobre regulador Buck-Boost em corrente contínua, vou estar falando um pouco aqui sobre a funcionalidade. Para isso, a gente precisa conhecer o diagrama de circuito. Bom, esse circuito ele é basicamente composto por um transistor que vai operar como uma chave, o indutor, o diodo e o capacitor. Bom, esse circuito ele pode ser dividido em dois modos. Durante o primeiro modo, o transistor é ligado e o diodo é reversamente polarizado. A corrente de entrada ela cresce e flui através do indutor e do transistor. Durante o modo 2, como a gente pode ver ali, o transistor ele vai ser desligado e a corrente que flui através do indutor ela vai começar a passar a fluir no capacitor, no diodo e na carga. Ou seja, se começa a fluir no diodo, o diodo passa a ser diretamente polarizado. A energia armazenada no indutor ela vai ser transferida para a carga e a corrente no indutor ela vai decrescer até que o transistor seja novamente ligado no ciclo seguinte. Beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco aqui sobre o equacionamento e já vou logo citar um exemplo para não perder tempo. Aqui a gente tem uma fórmula que comprova que de I1 para I2 a corrente no indutor vai crescer
no tempo T1 que aqui está estabelecido, certo? No caso de I2 para I1 acontece o contrário, né? A corrente no indutor vai decrescer. A gente tem a fórmula comprovando isso. Aqui a gente tem a fórmula da ondulação da corrente no indutor. Beleza? Aqui a gente tem a fórmula da tensão média de saída. Eu não vou aprofundar muito aqui na fórmula porque eu vou estar citando no exemplo. Aqui a gente tem o período de chaveamento T. Isso, aquele equacionamento vai resultar também na oscilação da corrente. Aqui a gente tem a fórmula da corrente média no indutor. A ondulação da tensão no capacitor. E nós temos aqui também, basicamente, as condições críticas do indutor e do capacitor. Bom, se IL for a corrente média no indutor, em sua condição crítica para a condução contínua, a ondulação da corrente no indutor será. A gente tem ali que a variação de corrente é igual a 2, que multiplica IL, ou seja, 2 vezes a corrente no indutor. Assim, a gente possui aquela expressão ali embaixo. Ali a gente tem o valor crítico do LC, que no caso é o valor crítico do indutor. Se VC for a tensão média no capacitor, em sua condição crítica para a condução contínua, a ondulação da tensão no capacitor será delta VC é igual a menos 2 multiplicado VA, ou seja, menos 2 multiplicando a tensão. Assim a gente pode obter ali o seguinte equacionamento. Bom, um regulador buck-boost fornece a inversão de polaridade da tensão de saída sem necessidade de um transformador. Ele tem alta eficiência. Em condição de falha do transistor, a DI/dt da corrente de falha é limitada pelo indutor e será Vs sobre L. A proteção quanto a um curto-circuito de saída é fácil de ser implementada, no entanto, a corrente de entrada ela vai ser descontínua e uma corrente de pico elevada flui através do transistor Q1. Bom, aqui o nosso primeiro exemplo, e único exemplo. Um regulador buck-boost possui os seguintes parâmetros. A gente tem uma tensão de entrada ali igual a 12 volts, ciclo de trabalho igual a 0,25, frequência de chaveamento igual a 25 kHz, indutância de 150 microhenries, capacitância de 200 microfarad e uma corrente média de carga de 1,25 amperes. Bom, para a gente definir a tensão média de saída, a gente utilizou uma das expressões citadas em cima. No caso ali a gente tem que VA é igual a menos 12, que é a nossa tensão de entrada, que vai multiplicar o ciclo de trabalho 0,25, dividindo 1 sobre o ciclo de trabalho. Então, a gente tem que a tensão média de saída ali é igual a menos 4 volts. Bom, ondulação da tensão de saída. Para nós descobrirmos a ondulação da tensão de saída, nós fazemos a seguinte expressão: 1,25. 1,25 nada mais é do que a corrente média na carga, que o nosso enunciado nos deu. Então você vai pegar esse valor, vai multiplicar pelo ciclo de trabalho. Tudo isso vai dividir pela frequência, no caso 25.000, vezes 220, que é a capacitância. 220, lembrando, vezes 10 a menos 6, porque é microfarads. Então a gente vai obter ali o valor de 56,8 milivolts. No caso, isso é a ondulação da tensão de saída. A ondulação da corrente do indutor, ela é dada pela seguinte expressão: a gente tem a tensão da entrada multiplicando o ciclo de trabalho dividido pela frequência, que é 25.000 kHz, vezes 150 microhenries. Por isso que é o 10 elevado a menos 6. Isso vai resultar a 0,8 amperes. Corrente de pico a pico do transistor.
Bom, primeiramente a gente precisa achar IS, que é a nossa corrente de entrada. O que ele fez? Ele pegou ali, ó, 1,25, que é a corrente média da carga, multiplicou pelo ciclo de trabalho, dividiu por 1 menos o ciclo de trabalho. Aí ele obteve ali 0,4167 amperes. Bom, para achar a corrente de pico, como ele necessitava do IS, a gente já temos o valor de S, então a gente pode substituir ali. A gente tem 0,4167 dividido pelo ciclo de trabalho, que é 0,25, mais ΔI. Nosso ΔI nada mais é do que o item anterior, a ondulação da corrente no indutor. Então a gente coloca ali, 0,8 e divide por 2, que é um valor fixo, uma constante na forma. Equacionando isso, a gente resulta a 2,067 amperes. Essa é a corrente de pico a pico do transistor. Bom, valores críticos do indutor e do capacitor. Primeiro de tudo, a gente precisa achar o valor ideal para resistência. No caso, a gente faz ali o que? Menos VA dividido por IA. No caso, como a nossa tensão de saída é menos 4 e já tem o menos da fórmula, nosso 4 passa positivo. Então a gente faz ali 4 dividido por 1,25. Lembrando, 1,25 é a nossa corrente de carga, corrente média de carga. Ali vai resultar em 3,2 ohms. Bom, o valor crítico de LC e do CC, que no caso é o valor crítico do capacitor, a gente vai utilizar aquelas fórmulas antes apresentadas aqui. Então o que a gente faz? A gente pega um ali, ó, 1 menos ciclo de trabalho 0,25 vezes R, que é 3,2 dividido por 2F. A gente tem que a frequência é 25.000, então a gente faz ali 2 vezes 25 elevado à terceira. Equacionando tudo isso, a gente vai ter 48 microhenries. Esse é o valor crítico do indutor. O valor crítico do capacitor, a gente faz ciclo de trabalho dividido por 2 vezes a frequência vezes a resistência. Ciclo de trabalho 0,25, 2 que multiplica 25.000 vezes 3,2. Resultando, equacionando isso aí, a gente vai ter 1,56 microfarads. Beleza? Agora encerro minha parte aqui. E é isso aí, tchau. E aí, meu nome é Thiago, eu sou um aluno do Instituto Federal do campus de Birigui e eu vim apresentar hoje a simulação do circuito já apresentado anteriormente pelo Thiago Santana, sobre o conversor CCCC Buck Booster. Bom, os valores do conversor, a gente resolveu utilizar os valores disponíveis no livro, onde ele nos apresenta um problema que é para determinar as correntes e tensões do regulador e nos apresenta o dimensionamento dele, tendo os valores. Resolvemos utilizá-lo porque vai ser de fácil visualização, já que já está no livro aqui a tensão de saída e a corrente média, a tensão média e a corrente média de saída. Bom, para colocarmos, a gente colocou os valores, eu coloquei o valor aqui do indutor, do capacitor e do resistor, porém estávamos com um problema no controle do transistor. Para o controle do transistor a gente teve que usar um circuito PWM. Esse circuito PWM ele vai ser o responsável para ver o momento que o transistor vai ter que se abrir ou fechar, com base no ciclo de trabalho, que a gente colocou o 0,25 do livro aqui, ó. 0,25. Ok. Vamos para a simulação, então. Para a simulação, a gente consegue visualizar os valores médios da tensão e da corrente de saída. E muitas outras coisas, mas vamos nos focar nisso para verificar se o conversor está funcionando adequadamente. Bom, podemos ver que a tensão, o primeiro gráfico ele plota a tensão e a corrente de saída.
ou seja, tensão e corrente da carga. O segundo gráfico, a tensão é a corrente de entrada, e o terceiro é a corrente do indutor, para a gente conseguir visualizar a fase de carga e de descarga dele. Bom, aqui na tensão média da carga, deu menos 3,95, sendo que essa tensão deveria ter dado 4 volts. Essa diferença ocorre porque o simulador e a conta realmente feita, assim, eles vão apresentar certas diferenças por conta de aproximações ou por conta do próprio simulador mesmo. Podem acontecer essas diferenças. Mas, para todas as vias, a gente pode considerar como 4 volts aqui, que não tá tão longe assim, não chega a estar tão longe. E na corrente era para dar 1,25, se eu não me engano. 1,25 amperes. Aqui acabou dando 1,3, como eu já tinha dito, por conta de algumas diferenças aí entre o simulador e a conta mesmo, em questão de aproximação. Mas podemos acabar considerando que é 1,25 aqui, não é tanta assim a diferença. É uma diferença, mas não é tanta assim, no tamanho. Bom, agora no caso do indutor aqui, sua fase de carga, aqui conseguimos visualizar a fase de carga dele, que vai do 0 até este ponto que eu estou exibindo aqui com o cursor 1. Até esse ponto, o transistor está aberto. Aqui, nesse ponto aqui do mouse, na metade aqui do 4,5 mais ou menos, o transistor já começa a se fechar. Chega aqui nesse ponto do 1 mesmo, os 5 volts, o transistor já está completamente fechado. Aí o indutor ele começa a sua fase de descarga, chegando a 0. Depois repete isso, o indutor abre novamente, aí ele tem a sua fase de carga, aí chega no topo aqui e tem sua fase de descarga, fase de carga, descarga, fase de descarga, carga, descarga, até chegar a uma estabilidade que a gente não consegue mais definir se é fase de carga ou descarga. Bom, sendo o próximo ciclo, a amplitude do próximo ciclo sempre vai ser menor do que a do anterior, já que esse indutor ele busca a estabilidade. Até atingi-la, ele vai sempre diminuindo a amplitude do ciclo, até chegar em uma constante. Assim dizer. O funcionamento desse circuito está sendo utilizado como um conversor buck de CCCC. Ou seja, ele pega a tensão, que é de 12 volts, e abaixa ela para 3, abaixa ela para 4, invertendo o seu polo, por isso que aparece menos aqui. Esse menos aqui porque a tensão ela vai ser invertida porque é um conversor e inversor também. Essa corrente está aparecendo negativa pelo fato do resistor aqui ele ter um polo, ou seja, ele tem um ponto que a corrente tem que entrar mesmo, ele tem que entrar por cima. Como ela está entrando por baixo, ela sempre vai estar entrando por baixo no caso, né? Já que o diodo vai estar bloqueado quando a fonte estiver carregando aqui, vai estar só carregando aqui, está só carregando o indutor, então ela entra por baixo, aparecendo esse negativo aqui na corrente. Bom, vamos ver os outros modos dele. Se a gente pegar e alterar o nosso ciclo de trabalho de 0,25, vamos dobrar ele aqui, vamos colocar em 0,50. Se colocarmos em 0,50, o nosso conversor CCCC Buck Booster ele vai funcionar como um inversor apenas, já que ele está mantendo a tensão de saída em praticamente 12 volts, menos 11,67, e a corrente também está praticamente igual, com uma pequena diferença que se deve às aproximações da conta feita mesmo, conta feita pelas aproximações da calculadora. E aqui ele apresenta o valor exato, são contas feitas exatamente. Bom, aqui ele está funcionando apenas como um inversor. Como podemos ver na fase aqui de carga e descarga do indutor, a sua oscilação ela diminuiu em relação da Buck para
apenas a inversora. E a sua corrente ela não encosta mais no zero, ou seja, o indutor ele não descarrega completamente, ele descarrega até 2,5 de corrente e ele volta a carregar novamente. Assim, buscando a estabilidade até o momento que a gente não consegue mais perceber a sua diferença de fase de carga para descarga, atingindo assim um ponto fixo. Bom, agora o que aconteceria se a gente aumentasse ainda mais esse nosso ciclo de trabalho, se fosse para 0,75, por exemplo. Para 0,75, deixa eu voltar aqui, para 0,75 a gente pode ver que a tensão média na saída é de menos 33 volts, ou seja, ela tem um ganho de o dobro da entrada, é mais que o dobro da entrada na real. Sendo mais que o dobro da entrada, ele está funcionando como um circuito boost, ou seja, ele está pegando a tensão de entrada e aumentando ela. Aumentando aqui, nesse caso, está aumentando muito, está de 12 para 33. Por conta de uma tensão, a tensão está sendo elevada, a corrente também vai acabar sendo elevada, vai para 10 amperes aqui. Como já disse antes, esse menos é por causa do simulador, está entrando pela parte de baixo da corrente, está entrando da parte de baixo do capacitor, que nesse caso tem polaridade. Do capacitor não, do resistor, que nesse caso tem polaridade. E como podemos ver aqui na corrente do indutor, a sua oscilação da fase de carga e descarga é muito menor, quase não tendo assim. Tem só a parte de carga aqui, chega aqui e começa a sua parte de descarga, chegando aqui mais ou menos, um pouco menos de 2 milissegundos, chega a sua fase de descarga. Ele começa a descarregar, chegando aqui em 4, chegou em 4, ele começa a carregar novamente, só que agora a gente não consegue distinguir se ele está na sua fase de carga ou descarga, porque ele entrou em sua fase contínua. Quase não dando para ver a sua diferença de amplitude. Bom, era isso que eu tinha para explicar sobre o conversor, sobre a simulação do conversor Buck Booster. Bom, tchau.